Saudações, estudantes, meninas e meninos. Hoje vamos dar continuidade à teoria de conjuntos e, para o efeito, vamos entrar nas operações sobre os conjuntos, tratando a reunião ou união, a intersecção de conjuntos, a diferença de conjuntos, o conjunto complementar, a diferença simétrica e as propriedades sobre as operações com conjuntos. Reunião ou união. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B. E indicaremos a união pelo símbolo U maiúsculo. Simbolicamente, conjunto A reunião com o conjunto B é formado pelos elementos de X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. No diagrama de Venn, como se mostra, a zona que está aqui sombreada ou pintada é que constitui a reunião ou união dos dois conjuntos. Exemplo. Dados os conjuntos A, formado por 1, 4, 5, 6, e B, formado por 1, 5, 8, 9, determinar a reunião com B. E resolvendo, a reunião com B será formado por 1, 4, 5, 6, 8, 9, que constitui a junção daqueles dois conjuntos. Intersecção de conjuntos. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos comuns a A e B. Indicaremos a interseção por este símbolo. Simbolicamente, A interseção com B será formado por elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Portanto, em simultâneo, e não digo intersecção de conjuntos. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos comuns a A e B. Indicaremos a interseção através deste símbolo. Simbolicamente, A interseção com B será formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. No diagrama de Venn se mostra que a zona que é indicada ou apanhada pelos dois conjuntos é que constitui a interseção dos dois conjuntos. Exemplo. Dados conjuntos A formado por 1, 4, 5, 6 e o conjunto B formado por 1, 5, 8, 9, determinar a interseção com B. Resolução. A interseção com B será formado pelo conjunto de 1 e 5, que são os elementos que são comuns aos dois conjuntos A e B. Diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Simbolicamente, indicaremos A menos B ou desta forma, e será formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Pelo diagrama de Venn, temos esta zona aqui sombreada, que pertence a A e não pertence a B. Exemplo. Dados conjuntos A, formado por 1, 4, 5, 6, e B, formado por 1, 5, 8, 9, determinar a diferença com B. Na resolução, vamos ver quais os elementos que fazem parte dos dois. Bora começar. Aqui, né? A diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e
não pertencem a B. Simbolicamente, temos A menos B, ou desta forma, conjunto formado pelos elementos x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Através do diagrama de Venn, vamos ver a parte aqui sombreada que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Exemplo, dados os seguintes conjuntos, conjunto A formado por 1, 4, 5, 6 e B formado por 1, 5, 8, 9, determinar a diferença com B. E a resolução dá-nos um conjunto formado pelos elementos 4 e 6, que são aqueles que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Conjunto complementar. Dados os conjuntos A, I, U, universo, se o conjunto A está contido no conjunto U, a diferença U com A é chamada complementar de A em relação a U. Chamaremos o conjunto U de conjunto universo, como já vimos anteriormente. Simbolicamente, complementar de A é igual, ou é o conjunto formado pelos elementos x tal que x pertence ao conjunto U, universo, e não pertence ao conjunto A. E no diagrama de Venn, está aqui assim mostrado esta zona sombreada, pertence ao conjunto U e não pertence ao conjunto A e, portanto, constitui o complementar de A. Exemplo, dados os seguintes conjuntos. Conjunto A formado por 1, 4, 5, 6 e conjunto U formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, determina o complementar de A. Resolvendo, complementar de A será conjunto universo, neste caso, diferença com o conjunto A. Portanto, aqueles que pertencem ao conjunto universo e não pertencem ao conjunto A. E no caso, temos 2, 3, 6 e 7. Diferença simétrica. A diferença simétrica entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, ou os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Indicaremos a diferença simétrica entre A e B por ou desta forma. Simbolicamente, a diferença simétrica de A com B será um conjunto formado pelos elementos de x, tal que x pertence a A e x não pertence a B, ou x pertence a B e x não pertence a A. Podemos traduzir isto como sendo a reunião das diferenças entre A e B e de B com A. Portanto, a diferença de A com B está aqui, a diferença de B com A está deste lado. Então, a diferença simétrica será a reunião destes dois espaços. Dado exemplo, dados os seguintes conjuntos. Conjunto A formado por 1, 4, 5, 6 e conjunto B formado por 1, 5, 8, 9 determina a diferença simétrica entre A e B. A diferença simétrica entre A e B será a diferença entre A e B, temos 4 e 6. A diferença entre B e A é 8 e 9. Fazendo a reunião destes dois conjuntos, temos o conjunto formado por 4, 6, 8 e 9. Propriedades sobre as operações com conjuntos. Temos, como se pode ver aqui, um quadro onde de um lado temos a reunião de conjuntos e do outro lado a intersecção também de conjuntos. Então temos a propriedade comutativa, segundo a qual é possível nós trocarmos a ordem dos conjuntos sem alterar o resultado. Daí que temos A reunião com B é igual a B reunião com A. Esta propriedade também é aplicável ou existe para a intersecção de conjuntos. Temos A interseção com B é igual a B interseção com A. Depois temos a propriedade associativa.
De acordo com esta propriedade, podemos associar dois ou mais conjuntos, considerando a operação. Daí que temos estes parênteses aqui. Podemos dizer que A reunião e depois termos um resultado B reunião com C, ou fazer primeiro a reunião de A com B e depois com C. A mesma propriedade existe para a intersecção de conjuntos. Depois vamos para, considerando a reunião, temos o conjunto vazio, o elemento neutro da reunião, que é o conjunto vazio, enquanto que o elemento neutro da intersecção é o conjunto universal. Depois temos o elemento absorvente da reunião, que é o conjunto universal, e enquanto isso, o elemento absorvente da intersecção é o conjunto vazio. Depois temos a propriedade distributiva da reunião em relação à intersecção, tal e qual como fazíamos com as operações aritméticas. Quaisquer sejam os conjuntos A, B e C, sempre será válido termos A reunião com B interseção com C e fazemos a distribuição deste A através desta operação que está cá fora. Da mesma forma que na intersecção temos a propriedade distributiva da intersecção em relação à reunião. Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, também será válido termos A intersecção B reunião com C e distribuímos este conjunto através da operação que se encontra aqui fora. Eu acho que tem que explicar. A união com vazio dá A. O vazio. Ok. E deste lado também explica. Sim. Tanto no segundo. No último não há muitos problemas. Nesses dois, para ficar perceptível. Ok. Então vamos começar. Podemos. Propriedades sobre as operações com conjuntos. De um lado temos a reunião e do outro lado temos a intersecção. Em relação à reunião, o conjunto vazio é o elemento neutro da reunião. Aí que A reunião com conjunto vazio vai dar conjunto A. E em relação à intersecção, o seu elemento neutro é o conjunto universal, pois conjunto universal intersecção com conjunto A vai dar conjunto A. Do lado da reunião, temos o elemento absorvente da reunião. Este elemento absorvente é o conjunto universal, pois U reunião com conjunto A vai dar U. E deste lado da intersecção, temos como elemento absorvente o conjunto vazio, pois A intersecção com conjunto vazio vai dar conjunto vazio. E, finalmente, temos a propriedade distributiva tanto da reunião como da intersecção. A da reunião será em relação à intersecção, onde quaisquer conjuntos A, B e C dados A reunião com B interseção com C, podemos distribuir este conjunto A através desta operação para os conjuntos que estão dentro de parênteses. E a propriedade distributiva da intersecção em relação à reunião, neste caso também quaisquer os conjuntos dados A, B e C, vamos ter A intersecção com B reunião com C e distribuirmos este conjunto através desta operação para aqueles conjuntos que estão dentro dos parênteses. Atividades.
As atividades para esta aula estão no caderno de exercícios na página 4, exercícios propostos cujas soluções estão no fim do mesmo caderno. E então, sumarizando as operações sobre os conjuntos, vimos a reunião ou união, a intersecção de conjuntos, a diferença de conjuntos, o conjunto complementar, a diferença simétrica e as propriedades sobre as operações com conjuntos.